Paz de Cristo seja com todos vocês, uma boa tarde. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Paz de Cristo seja com todos vocês, uma boa tarde, em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz. E hoje nós iremos falar sobre o novo nascimento. A importância de nascer de novo. Você que está chegando, permaneça. Vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz. Eu não me canso de falar isso. Amém? Uma boa tarde para todos vocês. A paz de Cristo seja com todos. Em nome de Jesus. Vamos ler João capítulo 3. Uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus. Porém, pouco observada e pouco vivida. Você que pode, pega a sua Bíblia para juntos examinarmos as Escrituras. Amém? João capítulo 3, versículo 1. Amém, meus irmãos? João capítulo 3, versículo 1. João 3, versículo 1. Você que não pode, não há problema, apenas ouça a mensagem, ouça a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que tem poder para curar, libertar, restaurar, salvar o pecador. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi significa mestre. Amém? E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi significa mestre. Amém? Eita. Rabi significa mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu não fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Até aí. Você que está chegando, a paz de Cristo seja com todos vocês. Estou arrumando aqui meu celular, que deu um problema aqui no tripé aqui. Sejam bem-vindos, uma boa tarde para todos vocês, em nome de Jesus, amém? Hoje estamos falando sobre o novo nascimento, a importância de nascer de novo, da água e do Espírito. O próprio Cristo, ele nos mostra a importância que é nascermos de novo, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus aqui, ele nos ensina como fazermos para entrarmos no reino de Deus. Tem que achar uma posição aqui.
para que assim possamos fazermos segundo a sua vontade. Para quem não sabe, Nicodemos, ele era um doutor da lei. Nicodemos conhecia a lei de Moisés. Nicodemos dava aula, vamos dizer assim. Ele tinha discípulos, ele ensinava, amém? Sobre as escrituras, sobre a lei de Moisés. Nicodemos conhecia a palavra. Nicodemos conhecia. Mas Nicodemos, ele conhecia somente a letra. Como assim, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. Nicodemos conhecia somente a letra. Nicodemos não tinha com ele o Espírito de Deus. E por isso que vamos falar sobre o novo nascimento. Amém? Peço perdão pela leitura no início. É porque o meu tripé aqui onde estava o telefone caiu aí. Enfim. Mas vamos em frente. E versículo 1 de João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era um homem bem conceituado da época, um homem bem importante, bem respeitado, né? Como eu disse, um homem que manejava bem as escrituras, ele conhecia a lei mosaica, ele era como se fosse um professor de teologia hoje, né? Vamos dizer assim, ele tinha alunos, ele ensinava. Mas Nicodemos, a Bíblia diz, no versículo 2, que este foi ter de noite com Jesus, ou seja, Nicodemos, ele foi se encontrar com Cristo à noite. Por quê? Porque ele tinha vergonha, né? Até porque a Bíblia diz que entre os fariseus havia um homem. Então Nicodemos estava entre os fariseus. E os fariseus, eles não aceitavam o Evangelho de Cristo. Eles não criam em Cristo. Amém? Eles não gostavam do Senhor Jesus. E Nicodemos disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele era diferente daqueles homens a qual ele vivia no meio. Nicodemos sabia que Jesus era o Rabi, era o mestre enviado de Deus, e que ninguém poderia fazer aqueles sinais se Deus não fosse com ele. Nicodemos sabia disso. Mas Nicodemos não queria se encontrar com Cristo de dia, porque ele tinha vergonha dos fariseus, do que iam falar, do que iam pensar. Amém? Nicodemos não queria ser visto com Cristo de dia. E por isso escolheu ir à noite. No versículo 3, Jesus respondendo e disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora começamos a mensagem. Eu faço uma pergunta para você hoje. Você já nasceu de novo? Como assim, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Um homem que já nasceu, nascer de novo. Não faz sentido, como pode? Nicodemos perguntava a Cristo. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha como é que é a mente do homem. Jesus falava das coisas do Espírito, mas Nicodemos não as compreendia. E Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Nicodemos achava que Jesus estava falando sobre o homem nascer, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Não. Aí Jesus responde, versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Opa, peraí. Então, para nascermos de novo, nós temos que nascermos da água. O que é nascer da água? Simboliza o batismo, né? O batismo, quando a pessoa ela é submergida à água, ela desce as águas, aí simboliza o sepultamento do velho homem ou da velha mulher. Desceu as águas. E quando ela submerge das águas, quando ela levanta, quando ela volta das águas, simboliza a nova criatura, o novo homem, a nova mulher que nasceu do Espírito. Amém?
nasceu do Espírito. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele vivia segundo a carne. Ele não vivia segundo o Espírito. Porque Nicodemos conhecia a lei, mas ele não conhecia a graça. E a graça é por meio de Cristo. Amém? Versículo 5. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus estava dizendo, Nicodemos, você tem que se arrepender. Você conhece a letra, você conhece a lei mosaica, a lei de Moisés, mas você não conhece a mim. Então Jesus foi bem claro quando disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, não entrará, não verá o reino de Deus. Então Jesus está falando acerca aqui de mortificar a nossa carne, mortificar o nosso eu, mortificar o velho homem, a velha mulher, os desejos da carne, e nascermos de novo da água e do Espírito. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É o novo nascimento. É quando eu nasço da água e do Espírito. É quando eu sepulto o velho homem, o velho Luiz, a velha criatura, e nasço de novo da água e do Espírito. É quando a minha vida, ela não é cometida mais das velhas práticas, das obras da carne, mas é quando a minha vida passa a frutificar frutos do Espírito. É quando eu começo a viver segundo não a minha vontade, não o meu querer, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Então hoje, o que Deus quer hoje do homem e da mulher, da igreja, é que nasça de novo da água e do Espírito. Tem muitos dentro das congregações, dentro dos templos, dentro das igrejas, que não nasceram de novo. Que isso, irmão Luiz? Que isso? Eu estou falando por experiência própria. Eu me batizei em 2010, desci as águas, mas verdadeiramente eu não havia nascido da água e do Espírito. Eu estava convencido. Eu fui nascer da água e do Espírito, ou seja, eu fui mortificar o velho homem em mim no ano de 2021. Quando Cristo falou ao meu coração que o Evangelho, ele é renúncia. Nascer da água e do Espírito significa renunciar os desejos da carne. Graça e paz. Preta, boa tarde. Seja bem-vinda. Nascer da água e do Espírito é deixar tudo para trás, o passado, todo pecado, todo engano, toda vida que não agrada ao Senhor, e seguir a Cristo. Amém? Viver para Cristo. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque por mais que você conheça a lei de Moisés, mas você precisa sepultar o velho homem. Você precisa sepultar a velha mente. Você precisa sepultar os desejos do teu coração. Era isso que Jesus dizia para Nicodemos. E Nicodemos não estava compreendendo. Porque Jesus falava das coisas do alto, do Espírito. E Nicodemos estava ligado, pensativo nas coisas da terra. E só pode compreender as coisas do alto aqueles que estão voltados para as coisas do alto. Amém? Então hoje, o que Deus quer da sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, é que você nasça de novo da água e do Espírito. Amém, irmã Leide? Glória a Deus, me batizei na água em 2008, mas só em 2003 tive renúncia. Exatamente. Eu vivi assim. Eu me batizei em 2010. Mas eu comecei a renunciar em 2021. Foi aonde Cristo me mostrou o que é viver o Evangelho verdadeiramente. É por meio de renúncia. Glória a Deus. É isso aí, renúncia.
Então nascer da água e nascer do Espírito é renúncia, é abandonar a prática da vida errada, é abandonar os desejos da carne, é não viver segundo a sua vontade, é viver segundo a vontade de Deus na sua vida. Isso é nascer da água e do Espírito. É você não mais viver segundo a carne, mas é viver e andar segundo o Espírito Santo de Deus. E Nicodemos, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a lei e os profetas, ele conhecia os pergaminhos antigos, as escrituras. Mas Nicodemos não andava no Espírito, Nicodemos não vivia no Espírito, Nicodemos andava e vivia na carne. E era isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse, que ele tinha que renunciar, que ele tinha que abrir mão, que para ele ganhar a Cristo, ele tinha que negar a si mesmo, sepultar o velho Nicodemos, os velhos desejos, as velhas vontades, e se tornar uma nova criatura em Cristo. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Amém? Era isso que ele queria. Então hoje, o que Deus quer da minha vida e da sua vida? Que nós venhamos verdadeiramente a renunciarmos o mundo e suas paixões terrenas, carnais, para ganharmos a Cristo, o reino de Deus. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Olha só o que Jesus está dizendo. Versículo 3 de João, capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem como, meus irmãos. Não tem como eu viver uma vida de mentira, uma vida de engano. Não tem como viver uma vida de convencimento. Jesus está dizendo que os tais não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Para entrar no reino de Deus, para herdar o reino de Deus, temos que nascermos de novo da água e do Espírito. É somente dessa forma. Não tem aquele jeitinho famoso brasileiro. Não tem atalho. Para adentrarmos o reino de Deus, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. O que isso significa, irmão Luiz? É viver verdadeiramente o Evangelho. É viver verdadeiramente a palavra de Deus em nossas vidas. É isso que significa. É não vivermos de aparência. É não vivermos de capa, como dizem, né? É não vivermos de engano na presença de Deus. Não. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, ele conhece. E quando eu renunciei os desejos carnais que inflamavam o meu coração, quando eu disse não para o velho homem, para o pecado, e segui após Cristo, foi quando eu ganhei o reino dos céus no meu coração. Eu adentrei o reino dos céus. Entenda isso, aqui é muito sério. Porque Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Mas para que o reino dos céus esteja dentro de nós, temos que renunciar. Temos que nascer de novo da água e do Espírito. Não é simplesmente você descer as águas. Não. Eu desci as águas, mas eu não era convertido a Cristo verdadeiramente. Eu vivia de aparência. Eu achava que eu estava convertido porque eu tinha uma Bíblia, porque eu ia aos cultos. Eu achava que eu era convertido porque eu batia palma, dava glória a Deus e aleluia. Não. Eu achava que eu era convertido porque eu ouvia pregações, porque eu orava. Não. O Senhor Jesus me mostrou que eu não era convertido, que eu não tinha nascido da água e do Espírito. Mas no ano de 2021, o Senhor me mostrou o que é viver o Evangelho. Amém? Então eu quero dizer para vocês que não é impossível você nascer de novo. Não é impossível você renunciar. Mas a pergunta é, você quer renunciar? Você quer se tornar uma nova criatura em Cristo? Você quer estar em Cristo e Cristo em ti? Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo.
Não faça como Nicodemos. Nicodemos teve vergonha do que os fariseus iriam falar, do que o povo iria falar, porque ele estava com Jesus, ele escolheu ir de noite. E muitos estão assim hoje, estão tendo vergonha do evangelho, tem vergonha de viver a renúncia. Porque o que os colegas vão falar, o que o patrão vai falar, o que o marido, o que os filhos vão falar. Se eu disser que eu me converti a Cristo, estou seguindo o evangelho, o que a rodinha de amizade vão falar? É isso que Nicodemos vivia. Nicodemos vivia no meio do ciclo religioso, no meio do sistema. E o sistema odeia Cristo. O sistema nega Cristo. Amém? E aquele que quer renunciar, aquele que quer nascer da água e do Espírito, ele não pode ter vergonha de Cristo. Não pode encontrar com Cristo às escondidas, não. A tua vida tem que ser testemunho. A tua vida tem que ter frutos para que os homens vejam que você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura em Cristo, que você não vive mais como vivia nas obras da carne, mas que hoje você vive e anda segundo o Espírito de Deus. Amém? É isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse. Que para que ele viesse poder ganhar a Cristo, ele tinha que renunciar. Renunciar tudo que ele tinha, tudo. Abrir mão para ganhar a Cristo. Nascer de novo. Nascer de novo. Então hoje, meus irmãos, é tempo de nascer de novo. É tempo de nascer da água e nascer do Espírito. É tempo de se tornar uma criatura nova em Cristo Jesus. É tempo de Cristo habitar dentro de vós. É tempo. É tempo. Não é tempo de viver de aparência. Não é tempo de viver convencido do Evangelho. Deus não quer ninguém convencido. Deus quer conversão genuína. Porque o convencimento não vai herdar o reino dos céus. O convencimento não vai levar à salvação eterna em Cristo. Não. Mas o novo nascimento da água e do Espírito, se tornando uma nova criatura em Cristo, não vivendo mais como o passado, mas vivendo segundo a vontade de Deus em seu coração, lhe fará herdar o reino dos céus por meio de Cristo. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta aqui muito importante hoje. O que você tem escolhido na sua vida? O que você tem escolhido viver? O que você tem escolhido na sua vida? O que você tem escolhido viratura, não nasceu de novo da água e do Espírito? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Você não vive mais segundo o teu querer, segundo o querer de Deus na sua vida. Há quanto tempo? Como eu disse, irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Para entrar no reino de Deus, para ganhar o reino de Deus, ou seja, a salvação em Cristo, a eternidade na glória com o Senhor Jesus, não é de qualquer maneira. Não é por aparência, não é por convencimento. Não. É necessário nascermos de novo da água e do Espírito. Não há outra forma de herdarmos o reino dos céus. Dinheiro não compra o reino dos céus. Ouro não compra o reino dos céus. Influência não compra o reino dos céus. Amizades não compram o reino dos céus. Não. As suas posses, o que você tem no banco, não compra o reino dos céus. Os dons do Espírito também não compram o reino dos céus. A sua inteligência, a sua formação acadêmica, o seu intelectual, não compra o reino dos céus. Porque o reino dos céus ele não é comprado. Ele é conquistado à força. Porque a palavra diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à base de esforço e se faz violência para entrar nele. O que isso significa? Nascer de novo da água e do Espírito. Se tornar um cristão autêntico, uma cristã autêntica, genuíno, que vive o Evangelho,
que renuncia, que nega a si mesmo, amém? Que busca a Deus em espírito e em verdade, que não se embaraça com as coisas desse mundo, que não tem parte com o pecado, mas que viva a palavra de Deus, obedecendo a Deus, a Rabi, o Mestre, Cristo. Porque Jesus vai dizer aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu te faço uma pergunta, você é nascido de quê? Da carne ou do Espírito? O que é nascido da carne? É gerado pela mãe. Nasceu da mãe, nascido da carne. E o que é nascido do Espírito? É quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nosso coração para Cristo. E Cristo habita em nós. Nascido do Espírito. Nascido da carne, anda segundo a carne. Nascido do Espírito, anda segundo o Espírito. Nascido da carne, pratica as obras da carne. Nascido do Espírito, tem consigo os frutos do Espírito. Amém? E aí? Você é nascido da carne ou nascido do Espírito? E aí? Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece o meu coração. Então esse é o tempo, meus irmãos, de nascer da água e do Espírito. Amém? Irmão Luiz, eu me batizei já tem um tempo, mas eu estou um pouco afastado. Melhor, estou afastado. Eu preciso descer as águas de novo para nascer de novo? Não. O batismo nas águas é somente uma vez. É somente uma vez. Ah, irmão Luiz, então o que eu preciso fazer então? Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-lo a Cristo, buscar ao Senhor, entregar a tua vida para Ele. Amém? E viver após a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer. Irmão Luiz, eu não entreguei a minha vida para Cristo ainda, eu ouço as mensagens, mas eu não me decidi, eu estou em dúvida, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Então você tem que confessar os seus pecados a Ele. Abrir o teu coração para Cristo, reconhecer Ele no teu coração como o único e suficiente Salvador da tua vida e procurar se batizar, descer as águas. Amém? E renunciar o pecado, o mundo, tudo aquilo que o mundo oferece. Renúncia. Amém? Então, meus irmãos, você que está ouvindo essa palavra, é tempo de nascer de novo, da água e do Espírito. É tempo de nascer de novo. Porque no versículo 5, Jesus vai dizer para Nicodemos, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode ter anos de ministério, pode ter nascido no lar, no berço evangélico, na manjedoura evangélica. Você pode ter cargo, você pode ser pastor, bispo, missionária, pode dar a maior oferta. Isso não quer dizer nada. Se você não nascer verdadeiramente da água e do Espírito, como Jesus está dizendo aqui em João 3,5, você não poderá entrar no reino de Deus. Não poderá. Não poderá. Amém? Porque o reino de Deus, ele não é comprado. O reino de Deus não é barganhado. O reino de Deus não é uma troca, toma lá, dá cá. Não é dessa forma. Para adentrarmos o reino de Deus, ou seja, para alcançarmos a nossa salvação em Cristo, na glória, na eternidade, nós temos que aqui na terra nascermos da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E como eu disse, tem muitos crentes que estão hoje dentro das igrejas que não nasceram da água e do Espírito. Como assim, irmão Luiz? Tem muitos crentes que ainda estão bebendo, tem muitos crentes que estão fumando, tem muitos crentes que estão se prostituindo, tem muitos crentes que estão se masturbando, tem muitos crentes que estão viciados em pornografia, tem muitos crentes que estão em jogatina, jogos de azar, tem muitos crentes que estão em adultério, tem muitos crentes que estão em fofoca,
Tem muitos crentes que estão vivendo com mentira nos lábios. Tem muitos crentes que estão nas drogas. Eu falo isso sem medo de errar, com convicção. Porque eu já vivi assim. Eu já vivi assim. Com a Bíblia na mão, mas com pecado no coração. Eu já vivi assim. Isso aqui é muito sério que eu estou falando. Eu não estou aqui julgando, não estou apontando, não. Mas é uma grande verdade. Eu sei do que eu estou falando. Eu vivi isso. Quando eu achei que eu era convertido e não era. E quando eu disse que tem muitos crentes que estão vivendo segundo as obras da carne dentro das igrejas há tempos, é porque eles não querem se libertar. Não querem. Eu falo isso com convicção. Não querem. Não querem. Porque Jesus Cristo ainda liberta. Jesus Cristo ainda transforma. É fácil ser liberto do pecado? Não é. Mas o homem tem que querer. A mulher tem que querer. Assim como escolhe pecar, se deliciar com os prazeres mundanos, tem que querer também ser liberto. Tem que querer ser liberto. Eu quis ser liberto por Cristo. Eu quis ser liberto. Em meio às minhas fraquezas, em meio às dificuldades, mas eu quis ser liberto. Eu não quis mais viver aquela vida de pecado. Eu não quis. Eu, Luiz Alberto, eu não quis. Então tem muitos irmãos que estão hoje presos ao pecado porque querem. Porque estão alimentando, satisfazendo a sua carne, os seus desejos. Conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Conhecem a palavra, mas não têm consigo o Espírito dentro de vós. Não nasceram de novo da água e do Espírito. O fato de descer as águas somente não quer dizer que você nasceu da água e do Espírito. Não. Não. Para ter a presença do Espírito Santo em nós, temos que renunciar. Temos que abrirmos mão do pecado em nossas vidas. Não há outro meio. Não há. Não há. Com certeza você conhece, porque eu conheço pessoas que até hoje estão fumando, bebendo, tá dentro das igrejas, há anos. Jesus não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? O Senhor não libertou o povo do Egito, da servidão de Faraó? E hoje Ele não liberta mais? Hoje Ele não transforma mais? É claro que sim. Assim como no passado, muitos dos irmãos hebreus que estavam no Egito, presos por Faraó, sendo cativos, muitos dentre os povos, quando Deus libertou aquele povo da servidão, muitos saíram junto com o povo de Deus. Mas o Egito ficaram dentro deles. Muitos que estavam dentro do arraial do Senhor estavam longe do Egito, mas o Egito estava nos seus corações. Ainda cobiçavam voltar para o Egito para comer cebolas e pepinos. Está no livro de Êxodo. Amém? Então, a libertação tem que partir de você querer. Você nascer da água do Espírito tem que partir de você querer. Aquilo que o homem tem que fazer na terra, Cristo não vai descer dos céus e vai fazer por ti. Não. Aquilo que compete a Deus fazer no alto dos céus, o homem não pode fazer na terra. Então, se Jesus disse para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É porque Jesus sabia que Nicodemos tinha uma escolha. Ele tinha uma escolha, ele poderia escolher nascer da água e do Espírito. Ele poderia. E hoje, o que você escolhe? Nascer da água e do Espírito ou viver de aparência? Viver uma vida convencida e não convertida a Cristo. Essa é a palavra de hoje. Não sejais convencido que és convertido, mas sejais convertido a Cristo verdadeiramente, sendo uma nova criatura que nasceu da água e do Espírito, que não anda mais como a carne, que não anda mais na carne, que não vive mais na carne, mas que anda, que vive segundo o Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Amém? Porque de outra maneira,
não herdarás o reino dos céus. De outra maneira, não entrarás na glória com Cristo. Não entrarás. Não entrarás. Amém? Porque no céu, como sabemos, não entra pecado. No céu não entra vida torta. No céu não entra engano. No céu não entrará convencimento. Só irá entrar no reino de Deus quem nasceu da água e do Espírito aqui na terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, reflitam sobre essa palavra. Reflitam. Isso aqui é muito sério. É palavra de salvação para a tua vida. Você que ainda está preso ao pecado, você que está vivendo uma vida que não tem agradado ao Senhor, Jesus quer te libertar. Mas você precisa querer ser liberto. Querer ser liberto. Amém? É necessário vos nascer de novo da água e do Espírito. Há alguém aqui que quer renovar sua aliança com o Senhor? Há alguém aqui que quer nascer da água e do Espírito? Pode me chamar aqui na janelinha, aqui no bonequinho. Quero orar por você, apresentar a tua vida a Deus. Irmão Luiz, eu ouvi a mensagem e o Espírito do Senhor falou no meu coração. E verdadeiramente eu preciso nascer de novo, eu preciso renunciar, eu preciso buscar mais a Deus. Eu quero herdar o reino de Deus, irmão Luiz. Como eu faço? Me chama que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo e quer entregar, me chama que eu quero orar por você também. Você que está afastado do Senhor, torne-se para Deus hoje, volte para o Senhor. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Olha quantas vidas que precisam ouvir essa palavra. E olha quantos temos aqui presentes. E o homem está necessitado, o homem está carente de ouvir a palavra de Deus. Mas muitos não querem. E essa é a palavra para hoje. Vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Esse é o tempo. Daquele que tudo criou. Amém? Vou deixar aqui meu contato, meu WhatsApp. Você que sentir no coração, quiser conversar comigo, estou aqui, pode me chamar. Amém? Ou pode me chamar aqui no PV aqui da plataforma. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Esse é o tempo. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Vos necessário é nascer de novo. Livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Nasça de novo da água e do Espírito, pois de outra forma você não entrará no reino de Deus. Amém? Beijo no coração de vocês. Agradeço a todos que permaneceram aqui, que ouviram a palavra. Agradeço pelos presentes, pelas rosas enviadas. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Em nome de Jesus. Você que... Agradeço quem começou a seguir o perfil. Amém? Deus abençoe. Você que não está seguindo, siga lá o perfil, Luiz Alberto, para que vocês possam ser notificados sobre próximas lives. Tem mensagem lá, edificante para a sua vida. Amém? Quero deixar bem claro aqui, como sempre deixo, que é lá o perfil, Luiz Alberto. Amém. A paz, irmã jesuíta. A paz, irmã jesuíta. Graça e paz, boa tarde. Graça e paz, boa tarde. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Você que está entrando agora, a palavra foi em João, capítulo 3, versículo 1 ao 6, sobre o novo nascimento. Vos necessário é nascer de novo. Amém. Há alguém aqui que quer renovar sua aliança com o Senhor? Há alguém aqui que quer retornar para o Senhor? Pode me chamar.
Amém? Aqui no privado da plataforma. Vou deixar aqui novamente o meu WhatsApp aqui, já deixei, mas vou deixar novamente. Você que queira entrar em contato, pode me chamar aqui no meu PV, tá? Em nome de Jesus, tá aí fixado, tá bom? Se tiver alguém aqui para Jesus, pode me chamar. Alguém queira entregar sua vida para Cristo, alguém queira renovar a sua aliança com o Senhor, estou aqui para orar por você, pode me chamar na janelinha. Se tiver alguém aqui que queira comentar algo, falar algo, pode chamar na janelinha também, pode acender aqui. É isso que se fala, né? Acender. Pode chamar aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados? Então, queridos, esse é o tempo. Tempo de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Vos necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Eu não estou aqui para poder pedir seu pix, seu dinheiro, não. Eu estou aqui somente para dizer, vos necessário é nascer de novo. Amém? Em nome de Jesus. A paz seja com todos. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Fui.